Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Hoje nós temos uma missão importantíssima, falar de um texto que é extremamente profundo e relevante para as nossas vidas. É um texto um tanto quanto fácil de entendimento a princípio, mas que certamente traz algumas profundidades para as nossas vidas. Mas antes de nós começarmos a ler o texto, eu queria começar esse sermão falando sobre o tema que nós falaremos. Hoje nós falaremos sobre perdão. E eu diria que o sermão de hoje é como se fosse uma música de uma nota só. Falaremos de perdão o tempo inteiro. E por mais que talvez o perdão para você possa parecer algo simples, algo já conhecido e até mesmo praticado, eu quero desafiar você a pensar comigo com profundidade sobre esse tema. Talvez você esteja aqui essa noite e você possa olhar para o seu coração e pensar, bom, eu sou uma pessoa que não tem dificuldade em perdoar. Você talvez esteja aqui essa noite e ao ouvir esse sermão você possa lembrar de tantas e tantas vezes que você já exerceu essa prática do perdão. Talvez você já tenha perdoado muitas pessoas e você diga, perdoar para mim não é grande coisa, eu consigo fazer isso tranquilamente. Mas talvez você esteja aqui, nessa noite, e tenha dificuldades para perdoar. Talvez você veio a esse culto precisando perdoar alguém e ainda não o fez. Se você está aqui e tem facilidade em perdoar, esse sermão é para você. Se você está aqui e tem dificuldades em perdoar, esse sermão também é para você. Porque nessa noite nós veremos o perdão e as suas implicações como de fato devem ser. Perdoar pode ser muito mais do que você imagina que de fato é. Perdoar pode ser algo muito mais complexo do que você imagina que seja. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. A princípio, nós vamos ler apenas o verso 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Talvez, olhando diretamente para esse versículo, você possa fazer uma pergunta que é muito boa de ser feita. Por que Pedro, do nada, decide chegar diante de Jesus e falar, Senhor, quando meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Só que essa pergunta não é feita por Pedro do nada. Tem um contexto. Jesus estava em uma série de ensinamentos, e um desses ensinamentos que ele estava fazendo aqui em Mateus capítulo 18 era sobre como você deve tratar o pecado de um irmão. Jesus deixa de forma muito clara esse ensinamento para a igreja. O que fazer quando o seu irmão peca e você vê o pecado dele? A resposta de Jesus é muito simples. Olha, se você vê o seu irmão pecar, você vira o rosto e deixa ir embora, porque cada um com a sua vida. É isso? Não. Jesus ensina, ele fala, olha, se você vê o seu irmão pecar, seja contra você ou qualquer outro tipo de pecado, vá a sós e repreenda-o. Se você repreender o seu irmão a sós e ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, pronto, caso encerrado. Mas e se o irmão não ouvir? Você desiste dele? Se você vai, fala, irmão, você está pecando. E o irmão fala, não, eu não estou pecando, eu estou fazendo aquilo que é certo. Você abandona esse irmão e deixa ele à própria sorte? Não. Você leva 2 ou 3 testemunhas com você, para que juntos possam aconselhar esse irmão, para que todos aqueles que estiverem ali possam dizer, não, irmão, você está pecando, você precisa se arrepender. O caminho que você está seguindo não é o caminho da Escritura, você está pecando contra Deus, se arrependa. Mas e se o irmão ainda assim não se arrepender?
Eu abandono? Não. Jesus fala, ainda assim, se ele não se arrepender, o que você faz? Leva ele diante da igreja, diante da comunidade, para que a comunidade exorte esse irmão, para que esse irmão se arrependa do seu pecado. E se finalmente ele não se arrepender, vocês devem tratá-lo como um pagão, como um publicano, exercendo ali a cirurgia, a disciplina cirúrgica na igreja. Esse irmão é excluído do hall de membros da igreja, é tratado como um ímpio. Mas o ponto aqui é, olha os passos que Jesus manda que eu e você demos em busca de trazer de volta um irmão do seu pecado. Jesus faz questão que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance para que um irmão que está pecando seja trazido de volta do seu pecado. Jesus exorta a mim e a você que devemos ir em busca daqueles que estão pecando contra ele. A igreja não abandona os pecadores, ela vai atrás dos pecadores, ela usa todos os meios possíveis para convencer os pecadores dos seus pecados, para que eles voltem à comunhão. É nesse contexto que Pedro então pensa, bom, peraí, eu tenho que ir atrás do meu irmão que está pecando, mas até quantas vezes? Pedro então chega para Jesus e fala, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? A pergunta de Pedro, ela já traz em si alguns pressupostos. O primeiro pressuposto que Pedro traz aqui para a gente é que o nosso irmão, ele vai pecar contra a gente. Perceba que a pergunta de Pedro é, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? A pergunta de Pedro é, quando deverei perdoar se ele pecar? Não, é quando ele pecar. Pedro sabe que o pecado vai acontecer. Pedro sabe que as pessoas pecarão contra ele. Você sabe que as pessoas pecarão contra você. Talvez, com certeza, elas já pecaram contra você. E você sabe que você já pecou contra outras pessoas. Isso é um fato, é um pressuposto. Nós pecaremos uns contra os outros. Por quê? Somos pecadores, ora bolas. Se somos pecadores, pecamos. E pecamos principalmente contra aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você esteja aqui essa noite, e hoje mesmo, você pecou contra a sua esposa, contra o seu marido, contra seus filhos, contra seus amigos. Talvez hoje mesmo uma palavra mais dura tenha saído da sua boca. Talvez hoje mesmo uma reação que não devia ter acontecido, aconteceu. Um pensamento equivocado acerca de um irmão veio à sua mente, você pecou contra o seu irmão. E possivelmente, provavelmente alguém pecou contra você hoje. Isso é inevitável e é um pressuposto de Pedro. O pecado vai acontecer. A questão é, quando? Pedro pergunta, então, Senhor, quando acontecer, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Um outro pressuposto que Pedro traz aqui é que o perdão deve ser dado. A questão é, quantas vezes? Por que Pedro usa justamente essa expressão de até 7 vezes? Os rabinos ensinavam que perdoar 3 vezes era algo de uma excelência muito boa. Era algo muito, muito bom. Se alguém peca contra você 3 vezes, você perdoa, você é o cara. Se você tem uma alma muito boa, você tem um coração excelente. Pedro então chega para Jesus e fala, Senhor, e se eu perdoar até 7? É assim que tem que ser? Pedro parece querer demonstrar aqui uma moralidade ainda maior do que a dos rabinos da sua época. Mas a resposta de Jesus é, não, Pedro, você não entendeu ainda. O perdão não é até 7. O perdão não é até 8. O perdão é 70 vezes 7. E aqui, mais uma vez, a gente tem que parar e perguntar, por que Jesus está falando 70 vezes 7? Jesus não podia simplesmente falar assim, Pedro, o perdão é sempre que alguém pedir. Jesus usa essa expressão aqui como se quisesse mostrar para Pedro, Pedro, o perdão é algo que não deve ser contado. Não é a ideia de que 70 vezes 7, 490, então eu tenho que ficar com um caderninho. Se meu irmão pecou contra mim 489, ele só tem mais um perdão para gastar. Se ele pegar de novo, já era. Aí perdeu, acabou, não tem perdão mais. Não é isso. Jesus quer mostrar para Pedro que a superioridade do reino de Deus é infinitamente maior do que aquilo que os rabinos ensinavam. Jesus quer mostrar para Pedro que o perdão, ele não tem limites. Devemos estar dispostos a perdoar sempre que alguém pedir perdão. Você compreende essa verdade?
Você consegue compreender o que Jesus está dizendo para cada um de nós nessa noite? Que quando aquela pessoa que vem à sua mente peca contra você e pede perdão, a sua resposta não pode ser outra senão está perdoado. Agora, isso é fácil de fazer? Talvez você esteja pensando, bom, se meu irmão pecar num nível assim, então eu consigo perdoar. E se for um pecado grave? E se meu irmão pecar contra mim, me difamando, me caluniando e trazendo consequências gravíssimas para a minha vida, ainda assim eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. Mas e se meu irmão fizer uma ofensa muito, muito, muito grave, que vai devastar a minha carreira, ainda assim eu tenho que perdoar? Percebe como é difícil? Não é uma matemática simples, 1 mais 1 igual a 2 e ponto final. É difícil. É ainda mais difícil porque, lembra, o nosso coração é pecaminoso. Nós não apenas pecamos contra os outros, mas temos uma enorme dificuldade de perdoar as ofensas que os outros cometem contra nós. É difícil. Mas Jesus então vai contar uma parábola para escancarar de uma vez por todas qual é a base, qual é o motivo por trás do perdão. A pergunta dessa noite que nós vamos responder é: por que eu devo perdoar aqueles que pedem perdão a mim? Por que eu devo perdoar aquela pessoa que tanto me prejudicou? Aquela pessoa que tanto mal me causou? Por que eu devo perdoá-la? Essa é a resposta que a gente vai responder nessa noite. E para isso vamos olhar para a parábola? Olha comigo, versículo de número 23. Olha o que diz o texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. A parábola de Jesus inicia nos contando sobre esse rei que desejava acertar contas com os seus servos. Só que quando nos é trazido esse servo diante do rei, a dívida que esse servo tem para com esse rei é uma dívida absurda. Se nós pudéssemos olhar aqui e listar 3 coisas acerca dessa dívida, nós veríamos que é uma dívida real, é uma dívida imensa e é uma dívida impagável. Vamos parte por parte? É uma dívida real. Quando esse homem chega diante do rei, ele sabe que está devendo. Ele não fica questionando o valor da dívida, ele não questiona se de fato deve. Não, ele sabe que está devendo. É uma dívida real. Grava isso. Mas além de ser uma dívida real, é uma dívida muito grande. A ideia aqui, os estudiosos trazendo isso para o valor da nossa época, é como se esse homem estivesse devendo cerca de 6 bilhões de dólares. É difícil. Se eu pedir para você me dizer agora quantos zeros tem 6 bilhões, vai ser difícil. Por quê? É um valor muito alto. Olhando para a situação financeira daquela época, para esse homem pagar essa dívida, ele teria que reencarnar 1 milhão de vezes. Seria algo absurdo. Não tem como. Jesus usa aqui valores absurdos para que fique claro. Este homem tem uma dívida real, a dívida desse homem é muito grande e ela é impagável. Não tem como pagar. Só que o que acontece? Esse homem olha para a sua dívida e ele fala assim: Senhor, versículo de número 26, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Sabe o que essa resposta desse homem mostra pra gente? É que esse homem ainda não entendeu o quanto ele devia. Falar que ele pagaria tudo era absurdo. É como eu, ganhando um salário mínimo por mês, falasse: não, me solta que eu vou te pagar 6 bilhões de dólares, eu vou pagar tudo, eu prometo. Isso beira mau caratismo ou loucura. Não tem como.
Ou esse homem, ele é um mau caráter e está falando isso para o rei soltar ele, e então ele pode fugir, talvez. Ou esse homem, ele está iludido. Ou esse homem, de fato, acha, em sua loucura, que pode pagar uma dívida dessas. Será que esse homem não ficou pensando, bom, se eu cobrar uma dívida aqui, se eu cobrar uma outra ali, se eu vender minha casa aqui, não sei o quê, vender minha esposa, não sei o que, vender meu rim, eu consigo. Só se foi isso. Mas não foi. A resposta dele aqui é absurda. Me solta, tem paciência e eu pagarei. Veja, esse homem pede a esse rei por paciência. Mas você reparou o que o rei exerceu para com ele? Misericórdia. O texto diz pra gente que esse rei, ele liberta esse homem, ele tem compaixão, cancela a dívida e deixa esse homem ir embora. Ele não só falou, tá bom, vai lá, se vira e me paga. Não, ele cancelou a dívida completamente. Acabou, agora você não me deve absolutamente mais nada. Essa graça desse homem para com esse servo é absurda. Reflete comigo, pensa nisso. Você tem uma dívida de mais de 6 bilhões de dólares. Então vem alguém e fala, não, está perdoado, está livre. Se me perdoarem uma dívida de 100 reais, eu já fico, né, tranquilo, né? Imagina a dívida desse tamanho, que esse homem está sendo perdoado. O que isso devia fazer brotar no coração desse homem? Gratidão, amor e compaixão para com os outros que também estão na mesma situação que ele. Mas olha o que a parábola diz para a gente. Versículo de número 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Olha isso. Um homem devia um valor muito absurdo e foi perdoado. Assim que ele sai, ele encontra alguém que está devendo ele. Só que o valor que essa pessoa deve a ele é muito menor. E o que ele faz? Agarra pelo pescoço, sufoca e cobra a dívida. Ele nem espera uma resposta. Ele não chega assim e pergunta, olha, você pode me pagar? A pessoa fala, não, então vem cá, eu vou te agarrar pelo pescoço, vou te sufocar. Não, ele já chega sufocando, já chega agarrando. Percebe como esse homem não tem pudor, como esse homem não tem misericórdia, como não há graça nele. Ele agarra o homem e fala, me pague o que me deve. Então o conservo cai de joelhos e implora ele dizendo, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. É a mesma cena, só que com algumas correções acontecendo. Ele implora de joelhos, assim como ele havia implorado anteriormente, mas ainda assim, nada amolece esse coração de pedra, nem um homem clamando por misericórdia faz com que esse homem libere perdão. Verso 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O homem que foi liberto da prisão, o homem que foi liberto da ira do seu senhor, agora está colocando outro homem na prisão e está colocando outro homem debaixo da ira. Consegue perceber esse paralelo, esse contraste no texto? Verso de número 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então Jesus finaliza, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. É uma história envolvente, não é? É uma história que quando você olha assim, você consegue rapidamente identificar qual é o problema desse homem. Esse homem foi perdoado, mas não queria perdoar. Esse homem foi libertado, mas não queria libertar. Tem um problema gravíssimo nele. E você consegue olhar para esse homem e talvez você diga, que miserável!
Olha que muquirana! Como pode ser tão mal? Como pode ser tão cruel assim? Como pode não ter um pingo de misericórdia? Só que a gente precisa olhar para esse texto e virar o canhão para a gente. A gente precisa olhar para esse homem e refletir se por vezes não nos parecemos com ele. Temos muitas semelhanças com esse homem. Quer ver? Também temos um Senhor. Também temos um Rei a quem nós devemos. Devemos a Deus uma dívida real. A dívida que nós temos com Deus, ela é verdadeira. Desde o momento em que nascemos, já nascemos com um coração inclinado para o pecado, inclinado para o mal, e por isso nos tornamos devedores de Deus. Devemos a Deus obediência, devemos a Deus glória, devemos a Deus honra, e por vezes não fazemos isso. A nossa dívida para com Deus é uma dívida real. E também é uma dívida imensa. Você consegue pensar, se você pudesse pensar e lembrar quantos pecados você cometeu desde a sua infância até agora? Olha que missão difícil. Na verdade, olha que missão impossível. Será que alguém consegue lembrar de todos os pecados que cometeu ao longo de toda a sua vida? Mas deixa eu melhorar um pouquinho. E da última semana, você lembra todos os pecados que cometeu? Não? E de ontem? Lembra de todos os pecados que cometeu ontem? E de hoje? Consegue lembrar de algum pecado que cometeu hoje? Agora, para e pensa comigo. Imagina o tamanho dessa dívida que a gente tem para com Deus. É um valor absurdo. E aqui não estamos mais falando de algo monetário, financeiro. Não, é uma dívida moral que você e eu temos com Deus. Pecamos, pecamos, pecamos e pecamos. A nossa dívida com Deus é imensa. E a minha pergunta para você nessa noite é: você consegue enxergar o tamanho da sua dívida para com Deus? Você consegue parar por um instante e refletir o quão devedor você é a Deus? A dívida só vai acumulando. Se a gente pudesse usar aqui uma expressão financeira, é juros sobre juros. Só aumenta, e aumenta, e aumenta cada vez mais. Esse é o retrato meu e seu, de pessoas que continuam pecando contra Deus. Mas você tem essa noção? A dívida daquele homem, assim como a nossa, é uma dívida real, é uma dívida muito grande e é uma dívida impagável. Aquele homem não tinha condições de pagar aquela dívida, ele não tinha dinheiro para aquilo, nem que ele vivesse 1 milhão de anos. Não tinha. É impagável. Você sabia que a sua dívida para com Deus não pode ser paga por você? Ah, Felipe, mas isso é muito simples, é claro que eu sabia disso. Será mesmo? Porque é possível que você saiba disso intelectualmente, mas na prática é possível que você viva tentando pagar sua dívida com Deus. Sabe como? Quando você comete um pecado, e então pensa: poxa, pequei. Deixa eu ler a Bíblia aqui um pouquinho para ver se Deus fica mais alegre comigo. Dei mole. Deixa eu cantar um louvor aqui para ver se as coisas melhoram um pouquinho, esse sentimento de culpa sai, se eu recupero algum crédito com Deus. Quantas pessoas olham alguns pecados em suas vidas e então pensam: ai meu Deus, o que eu vou fazer para compensar esse pecado que eu cometi? Já sei, eu vou sair, vou dar uma quentinha na rua. Já sei, eu vou pegar esses pães que estão aqui e vou levar para algum morador de rua. Se a sua dívida fosse possível ser paga com pão para morador de rua, ia faltar pão, ia faltar morador de rua e você não ia pagar a sua dívida com Deus. Não tem como. As suas obras não conseguem pagar tudo aquilo que você deve diante de Deus. Não tem como, é absurdo. Mas aí,
a gente mais uma vez olha para a parábola e se identifica com esse homem. Ele tinha uma dívida enorme, eu também tenho. Ele tinha uma dívida impagável, eu também. Mas olha o que ele fez, ele clama por paciência. Será que você já clamou por misericórdia da parte de Deus? Será que você, ao lembrar de todos os seus pecados, consegue sentir o peso disso e ver que não tem nenhuma outra saída? Ou você ainda está tentando pagar a dívida com as suas próprias forças? Não tem outra saída, meu amigo. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o seu coração, quando você vê que você está acumulando pecado sobre pecado, e mais pecado, você precisa automaticamente perceber que não tem outra opção a não ser clamar por misericórdia. Você consegue enxergar essa realidade? Esse homem está falando, tem paciência comigo e eu vou te pagar. Ele está iludido. Você precisa se libertar dessa ilusão. Precisamos nos libertar da ilusão de que com nossa justiça pagaremos a dívida que temos com Deus. Não vai pagar, não tem jeito, se livre disso. Qual é a resposta? É a única opção. Cair de joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar, eu não tenho o que fazer, a única coisa que eu preciso é misericórdia. É isso. Mas esse homem, ele recebeu um favor do rei que foi extrapolante, foi absurdo. Ele pede paciência e recebe o cancelamento da dívida. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela nos alcança de uma forma surpreendente, até mesmo além daquilo que nós conseguimos imaginar. O tamanho do perdão de Deus para a minha vida e para a sua é além do que a nossa mente finita consegue entender. Como pode um Deus infinitamente santo perdoar tantas e tantas dívidas de um mero pecador como eu, de um grande e miserável pecador como eu? É absurdo. Então você olha para esse cenário e pensa, bom, eu também tenho uma dívida imensa, mas eu também recebi um perdão imenso. E aí você, agora que tem essa consciência, sai e quando os outros pecam contra você, o que você faz? Perdoa? Não, guarda o rancor, guarda a amargura, guarda o ressentimento e não perdoa. Faz sentido isso? Não perdoar é um sinal de que você não entendeu o perdão que alcançou em Deus. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar? É porque elas não compreenderam de fato o quanto elas foram perdoadas. Quer ver como a ingratidão se manifesta? Faça algo por alguém e veja se aquela pessoa não valoriza o que você fez. Se não tem muita importância, se ela não reflete muito sobre isso, ela não está nem aí. Já viu pessoas ingratas? Você faz e a pessoa é como se não tivesse feito nada. Ela não entendeu ainda a grandiosidade daquilo que você fez por ela. É ingrata. Mas quantas vezes nós, ao não perdoarmos, não nos tornamos semelhantes a essas pessoas, agindo com ingratidão? Você quer perdoar? Pense em quão perdoado você foi. Você está com dificuldade de perdoar aquela pessoa que mora na sua casa? Está com dificuldade de perdoar aquele amigo seu? Está com dificuldade de perdoar aquele parente? Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Você talvez não tenha compreendido quão perdoado você foi por Deus. Eu quero que nós pensemos nisso nessa noite. Porque a consequência de não perdoar, aqui nesse texto, é muito grave. A consequência de não liberar perdão é sofrer a ira do rei. Por isso, o tema desse sermão é transformando graça em ira. Por quê? Esse homem da parábola recebeu uma graça absurda, uma graça imensa. Mas veja, no final da parábola, a graça que ele recebeu é transformada em ira.
Meus irmãos, precisamos ter muita cautela aqui. Por quê? Talvez você, ao não perdoar, possa compreender uma realidade que o nosso texto aborda. Olha comigo, o último versículo. O penúltimo, o verso 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Ora, ele tinha condição de pagar? Não tinha desde o princípio. Então como é que ele vai ser entregue aos torturadores até que pague tudo? Não tem como. Ou seja, esse homem está fadado a sofrer e sofrer e sofrer nas mãos dos torturadores. Por quê? Não perdoaram. Aí Jesus finaliza: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração. Se cada um de vocês não perdoar de coração. O perdão que Jesus requer de cada um de nós não é um perdão só da boca para fora. Não é só tá bom, eu te perdoo. Não. O perdão que Jesus requer de mim e de você é um perdão de coração, verdadeiro. E deixa eu gastar um tempinho aqui. O que é um perdão verdadeiro e de coração? É possível que você pense que perdoou, mas não perdoou de coração. Uma das marcas, uma das características de um perdão verdadeiro, um perdão de coração, é que o seu perdão é perdão e aquilo que foi perdoado não é mais trazido à tona. Quer ver se você perdoou de verdade? Quer ver se você não perdoou de verdade? É quando você diz que perdoou, mas na primeira oportunidade traz à tona aquele pecado novamente. Você não perdoou. O perdão que Deus nos dá é um perdão o qual ele diz: olha, eis que lancei os seus pecados no mar do esquecimento e já não me lembro mais deles. Não é como se Deus tivesse amnésia e esqueceu. Não, ele decidiu não lembrar mais ativamente dos seus pecados. Sabe o que é o perdão? Perdão não é um sentimento. Perdão não é uma emoção. Perdão é uma decisão. Eu decidi te perdoar. Não é algo que eu vou fazer quando eu sinto vontade e quando eu não sinto vontade eu não faço. Não, é uma decisão. Eu decidi te perdoar. Além disso, o perdão é também uma promessa. Sabe que promessa é o perdão? Eu prometo que eu não vou mais trazer isso à tona para você. Meus irmãos, quantos casamentos destruídos, porque o cônjuge diz: não, tá bom, te perdoo, mas na primeira oportunidade traz à tona o erro do outro. Quantos relacionamentos devastados, porque a pessoa até fala, tá perdoado, mas parece que vai ali acumulando, vai guardando, e de repente despeja tudo, não perdoou coisa nenhuma. E se Deus fizesse isso contigo? E se Deus fizesse isso comigo? Fala: não, Felipe, você está perdoado, mas aí daqui a pouco eu peco de novo. Agora, tá vendo? Olha, você fez isso. E traz tudo de novo, e joga tudo na cara de novo. Não é perdão. Perdão é uma decisão ativa do coração, de não lembrar mais, de não trazer à tona, de não colocar isso de volta na mesa. Eu falei, perdão pode parecer uma coisa simples, mas é muito mais difícil do que isso. É muito mais profundo do que isso. E sabe por quê? Sabe por que Jesus está falando que precisa ser de coração? Porque é exatamente a forma com a qual nós fomos perdoados. Lembra dele ensinando os cristãos a orarem? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pedido: Senhor, perdoa as minhas dívidas, apaga as minhas transgressões, cancela a minha dívida de uma vez por todas. Mas sabe o que é mais surpreendente? É que Deus ouve o nosso clamor e Ele perdoa até quando falhamos em perdoar. Talvez você esteja aqui essa noite
e tem falhado em perdoar alguém. Talvez você esteja aqui essa noite e não está conseguindo perdoar um irmão, um amigo, o marido, a mulher, o filho. Talvez você esteja aqui essa noite e o Espírito Santo está incomodando aqui, ó. Você está precisando perdoar. Não foi à toa que você veio aqui. Não é sem motivo que você veio justamente no dia em que seria falado sobre perdão. A grande questão é: o que você vai fazer em resposta a essa palavra? Veja, a ideia central do texto é muito simples. Eu devo perdoar ao meu irmão quantas vezes ele pedir perdão. Porque Deus me perdoou e Ele continua me perdoando quantas vezes eu pedi perdão. E sabe o que é mais surpreendente? Deus não traz de volta na mesa aqueles que foram perdoados. A dívida é completamente cancelada. Tem um texto na Escritura que se enquadra perfeitamente aqui. Vamos abrir Colossenses capítulo 2? Olha comigo. Colossenses capítulo 2. Olha isso. Vamos ler a partir do verso 6. Colossenses 2, versículo de número 6. Olha o que Paulo diz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, pausa. Paulo está explicando, gente, vocês estão em Cristo. Vocês agora são criaturas diferentes, vocês devem continuar vivendo em Cristo. Vivam nele, por meio dele, para ele, sempre enraizados nele. Por quê? Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Olha agora. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pegou o que o Paulo está dizendo aqui? Você estava morto. Tinha vida nenhuma, mortinho. Devia muito a Deus. Mas sabe o que ele fez? Perdoou todas as dívidas, cancelou todas as suas dívidas, pegou o recibo, pregou na cruz e disse: está perdoado, acabou, está livre. Como você vê isso e não consegue perdoar o seu irmão que comete uma ofensa muito menor comparada à que você comete contra Deus? Pegou o argumento? Está com dificuldade de perdoar? Olha para a cruz. O escrito de dívida está lá. Está com dificuldade de perdoar? Olha para a cruz. A sua nota fiscal está lá. Ela foi paga
integralmente com o precioso sangue de Jesus. Se isso não é motivo suficiente para você perdoar quem você precisa perdoar, não tem mais nada que eu possa falar. O meu desafio para você nessa noite é que você olhe para esse texto e que você medite nesse texto, que você reflita nesse texto e saia daqui decidido a perdoar quem você precisa perdoar. Que você saia daqui nessa noite com a firme convicção: eu não posso ser tão hipócrita a ponto de receber um perdão tão grande de Deus e não conseguir perdoar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que se você tiver com dificuldade de perdoar, olhe para a cruz. A nossa dívida está lá. E é de lá, é de Cristo, que vem o poder para perdoarmos. Amém, meus irmãos? Vamos orar?